alegria estar com os irmãos, saber que o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado das nossas crianças. Na quarta-feira, Deus trouxe a mensagem para a gente sobre o primeiro passo de como a gente celebra a recuperação. E o primeiro passo foi: eu reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. E hoje, o Senhor ele quer nos chamar a atenção para o segundo passo. E o segundo passo, a partir do momento que a gente entende aquilo que Deus falou no primeiro, é o passo da esperança, né? O passo 1 diz que eu tenho que admitir que eu sou incapaz. O segundo passo, ele diz: há um poder. E esta é uma boa notícia, porque existe um poder com o qual você pode se conectar a fim de lidar com aquilo que você mesmo sozinho não é capaz. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler o verso 6. Hebreus, capítulo 11, verso 6. Hoje o Senhor quer falar conosco sobre um tema muito importante. O primeiro de quarta-feira foi: nós reconhecemos a nossa incapacidade. E hoje o Senhor quer falar onde eu posso receber ajuda quando estou ferido. Qual é o lugar onde eu devo buscar essa ajuda? Hebreus 11, 6 diz o seguinte: é impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que se preocupam bastante para atender aos que o procuram. O foco nosso é nessa parte B que diz: porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que se preocupa bastante para atender aos que o procuram. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nessa hora chegamos diante da Tua presença e te pedimos, ó Deus, que Tu fale conosco, assim como Tu já tem falado ao longo desse culto, através dos louvores, através de missões, através das orações das Tuas crianças, que através da Tua mensagem também não seja diferente. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 11 de Hebreus, ele é conhecido como a Galeria da Fé. Eu queria abrir um parêntese, né? Nessa manhã eu estive lá na congregação do Carangola, e tem uma coisa muito interessante nesse capítulo, que não é o nosso foco hoje, mas eu gostaria de ressaltar aqui para os irmãos, porque quando eu estava lendo, a gente lê a Bíblia e às vezes a gente passa por algumas coisas, mas quando eu estava lendo esse capítulo para a mensagem dessa noite, o Senhor me atentou. Nós não vamos falar sobre isso, mas eu gostaria que os irmãos se atentassem para os versículos 38 e 39, porque nós estamos falando dos heróis da fé, e no versículo 38 diz o seguinte: o mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. E aí quando a gente lê esse texto, a gente fala: glória a Deus, servos valorosos, né? Aí o 39 diz o seguinte: todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Será que a gente está preparado para viver uma vida de fé na presença do Senhor, ouvir as promessas de Deus e nunca vê-las se cumprir?
Isso é uma pergunta que mexeu comigo. Não quer dizer que a promessa de Deus não vai se cumprir. Ela se cumpriu todas, mas eles não viram. As gerações que passaram viram. Será que nós estamos preparados? Mas vamos voltar ao nosso texto. Eu não podia dormir sozinho com essa, né, Henrique? Então, passei para todo mundo. O nosso texto é o 6, então a gente ainda não tinha chegado lá, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, o capítulo 11, como eu estava falando, é conhecido como a galeria da fé. Ali nós encontramos homens e mulheres que andaram com Deus em meio às lutas, em meio às perdas, medos, perseguições, em meio às aflições, incertezas. E isso já nos ensina algo poderoso nessa noite. A fé bíblica, a fé no Filho de Deus, não é para gente que nunca sofreu. A fé bíblica não é resultado, ou melhor, ter uma fé bíblica não vai resultar num mar de rosas. A fé bíblica é para gente que, mesmo ferida, decidiu continuar confiando em Deus. Imagina nossos irmãos, foram chamados missionários. Vamos levar a palavra de Deus. Guerras, dificuldades. Quando a carta aos Hebreus ela foi escrita, aqueles cristãos também estavam sendo perseguidos, estavam cansados, pressionados, abatidos e correndo um risco sério, de repente, da igreja não existir mais. Era um povo que precisava de esperança, de perseverança, de um renovo espiritual. E é nesse contexto que surge o texto. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você consegue perceber a força que esse texto tem? O autor, ele não está falando sobre religião, ele não está falando sobre denominação, ele não está falando sobre rito, não está falando sobre aparência espiritual, ele está falando sobre aproximação com Deus. Ele está dizendo que há um Deus que é real, que é vivo e que é acessível. E que essa restauração ela começa quando alguém decide se chegar até Ele. Não é uma força interior, não é o que a gente ouve nos dias de hoje. Não, você precisa trazer uma força que vem dentro de... Não! Por nós mesmos, a gente não alcança nada. Deus, Ele está dizendo que Ele se importa, que Ele responde àquele que o busca. E isso conversa diretamente com a realidade de muita gente que está na igreja hoje. Muita gente como nós, que carregamos as nossas feridas escondidas. Porque uma das maiores tragédias da alma não é apenas estar machucada. É estar machucada e não saber onde receber ajuda. É estar cansado e continuar fingindo que é forte. É estar quebrado por dentro e manter uma aparência que está tudo bem. E há pessoas, talvez hoje, que chegaram no culto, amarrados por fora, desorganizados, pessoas que às vezes estão cantando, mas estão em guerra. Pessoas que servem, mas estão emocionalmente esgotados. Talvez você chegou aqui dizendo, está tudo certo, está tudo bem, vamos completar a missão. Mas no íntimo mesmo, só Deus sabe a dor que você está passando. E Hebreus 11, 6 entra exatamente nesse ponto.
para nos lembrar que o caminho da restauração começa quando a gente para de confiar em nós mesmos e decidimos nos aproximar de Deus. Então, nessa noite eu quero falar com você que está ferido, que está lutando para não dizer que está ferido. Eu quero falar com você que está cansado, mas por fora tem um sorrisão bonito. Com você que está trabalhando bastante nesse ativismo, mas a sua alma está em pedaços. Essa ajuda que Deus tem trazido para a gente hoje é para aqueles que se aproximam dele. Por isso, o segundo passo, você precisa saber onde receber ajuda quando está ferido. Depois que a gente compreende que a restauração começa quando a gente se aproxima de Deus, nós precisamos dar um passo adiante e encarar uma verdade que nem sempre é fácil de admitir. Muitas vezes o maior obstáculo à cura não é a ausência do poder de Deus, não é a ausência da fala de Deus para nós, mas é a nossa resistência, a resistência do nosso próprio coração em reconhecer a nossa real condição. Antes de experimentar a ajuda do Senhor, é necessário a gente abandonar essa ilusão de que nós somos autossuficientes e admitir que nós podemos estar feridos, podemos carregar feridas de anos. E é justamente aqui que a gente entra no primeiro ponto que eu gostaria de abordar com os irmãos. A recuperação, ela só começa de fato quando a negação, a nossa negação, ela termina. Há dores que a gente não conta para ninguém. Só Deus sabe. Há feridas que a gente aprende a esconder até de nós mesmos. E com o tempo, essa negação vai se tornando um abrigo falso. A gente sofre, mas diz que está tudo bem. Chora, mas sorri. Está cansado, sobrecarregado, mas eu fico repetindo as mesmas frases. Eu vou conseguir, eu aguento. Porque nós aprendemos assim. Homem não chora, seja forte. Não foi nada, não. Só que aquilo que não é levado à luz, aquilo que não é levado até a cruz, não é verdadeiramente tratado. E o problema da negação é que ela nos mantém longe do socorro. Ela nos mantém longe daquele que pode curar as nossas feridas. Porque enquanto eu finjo que eu estou bem, eu não busco ajuda. E pode ser que a gente tenha anos de igreja e esteja ferido. E ferindo. Porque quem é ferido, fere. E talvez você não percebe. Porque a casca já ficou forte. Tem muita gente assim, vivendo, frequentando a igreja, participando de tudo, cumprindo sua rotina. Irmãos, a cura, ela começa quando a gente vence o nosso orgulho. Quando a gente, diante de Deus, diz que creio e que me aproximo, porque Deus, Ele trabalha. Deus, Ele trabalha, e trabalha hoje ainda. O nosso Deus é vivo, é real, é eficaz. Talvez o primeiro milagre que Deus queira realizar nessa noite não seja mudar imediatamente a circunstância que você viveu ou que você está vivendo, mas o milagre que Ele quer agir, que Ele quer fazer, é quebrar resistência que tem no seu coração.
Porque quando essa negação ela termina, a restauração ela começa a entrar. Quando essa máscara cai, a graça encontra espaço. Quando o coração se rende, o socorro de Deus ele vem. O começo da recuperação é parar de fugir e reconhecer com humildade que a gente precisa de ajuda. Mas reconhecer a própria ferida é apenas o começo. E talvez você olhe e fala, não, eu estou ferido mesmo. Eu fui ferido, mas já cicatrizou. Já não sinto mais dor. Mas eu não esqueço o que aconteceu. Até porque o mundo nos ensina a não esquecer das nossas histórias. Ah, não, você tem uma história, uma identidade, e essa identidade você tem que seguir. Não mais vivo eu, mas Cristo viveu. Você não tem uma identidade. O teu passado ele não lembra mais. E é isso que ele está trabalhando hoje. Para onde nós vamos agora? Para onde recorrer? Pedro ele também tinha as suas feridas. Mas ele entendeu isso e falou, para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? É o Senhor. E é nesse momento que o coração ele precisa ser conduzido, não para dentro de nós mesmos. O mundo ele nos ensina, que nós temos que fazer a nossa autorreflexão, nós temos que ter a nossa autoconsciência. Mas, na verdade, vencer essas feridas não nasce da força humana. Isso é coisa que o mundo, o próprio diabo, ele coloca na nossa cabeça para que a gente se torne autossuficiente e esqueça que nós somos dependentes do nosso Senhor. A esperança, ela começa quando a gente reconhece que existe um Deus acima de qualquer dor. E a dor, ela incomoda. Vocês já tiveram aquela dor de cabeça, que a gente toma um remédio e não passa? Ou então eu posso dizer que a dor na coluna, Lu? É gostosa, não passa, Não passa. E a gente não tem posição. E aí você sente aquela dor e nada. Existe essa dor também na alma e talvez você sente. Talvez não agora, porque foi anestesiado por alguma coisa. E muitas vezes nós vivemos anestesiados nesse mundo. Mas depois que a gente entende que a negação dessa dor, ela faz mal, o coração ele fica suscetível a ouvir a voz de Deus. E talvez esse seja um dos momentos mais delicados da nossa alma. Porque é quando a gente percebe que a gente realmente está ferido. E é nesse ponto que Hebreus 11, 6, ele se torna tão precioso para a gente. Ele diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Irmãos, a esperança, ela começa aqui. Não quando tudo resolve-se de uma vez, mas quando no meio da dor, no meio da aflição, o nosso coração volta a se lembrar que não está sozinho. Eu fico imaginando Jeremias, estava lá, o pastor um dia desses deu o exemplo de onde ele estava. Ele estava dentro de uma cisterna onde ficavam o esgoto da cidade, chamado por Deus. E a recompensa dele foi o esgoto da cidade. E ele estava chorando, Dia desse a gente estava na EBD, o Daniel até deu exemplo, Ele
começou a falar na maldita hora que eu nasci, eu não podia ter isso, não sei o que lá. Ele estava chateado. E nós também ficamos assim muitas das vezes. Abrimos mão de várias coisas para estar na presença de Deus. Estamos sofrendo. Acho que Deus é esse. E aí ele chega, eu acho que o coração, ele se torna suscetível naquela hora à voz do Espírito e ele chega e fala assim, não, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E aí ele começa a trazer à memória tudo aquilo que Deus já fez por ele. E é isso que Deus ele quer trazer para a gente, porque o problema é que a dor, ela quando se instala na gente, ela tenta ocupar todos os espaços. Você já viu quando você bate o dedinho na quina da cama? É o dedinho, Júlio. Mas você sente lá na orelha. Ela ocupa todos os espaços. A dor, ela ocupa todos os espaços. E aí a gente não consegue mais falar nada. A gente fala sobre a dor. A gente ouve, dói. A gente vai pensar, dói. Talvez o medo pode estar falando mais alto. A culpa. O passado. E aos poucos a gente vai sendo empurrado para dentro dessa dor como se não houvesse mais saída. Mas a fé nos chama a levantar os olhos. A fé, ela não nega a dor, mas ela se recusa a deixar que ela tenha a última palavra. A fé diz ao coração abatido, há um Deus acima de tudo, há um Deus maior que essa ferida, há um Deus que pode sustentar você. E talvez você chegou aqui nessa noite assim. Você orou vários anos e nunca viu a resposta. Você lutou e agora está cansado de lutar. Você não sabe explicar o que está sentindo. E é justamente para esse coração, é para você, que a palavra de Deus está apontando nessa noite. Não é o Ramon, não é o programa dessa noite. É o seu Deus e você. É o nosso Deus e nós. E Ele convida a gente a se achegar, mas com sinceridade, porque quando alguém se aproxima de Deus, mesmo que tremendo, chorando, mesmo sem entender, Deus ele coloca a esperança no nosso coração. E há um consolo santo nisso. A sua dor, ela é real. Nós não estamos negando a sua dor. E se alguém negar ou resolver minimizar a sua dor, foge desse alguém. Porque essa dor, ela acontece sim. O seu sofrimento é profundo. Mas eu tenho uma boa notícia, ele não é definitivo. Acima de tudo, hoje, o Senhor nosso Deus, que é vivo, misericordioso e presente, Ele é um Deus que não perdeu o controle e que não se esqueceu de você. E a recuperação, ela ganha força quando o coração entende que a última palavra, ela não pertence à dor. Ela pertence ao nosso Deus, que acima de tudo continua reinando. E aí tem uma frasezinha que eu gostaria que os irmãos repetissem comigo, porque é algo que é o primeiro passo para essa libertação. A minha dor não terá a última palavra, Deus terá. Vamos juntos? A minha dor não terá a última palavra, Deus terá. É Deus quem tem a última palavra. Reconhecer que Deus existe é apenas parte do caminho. Porque um coração ferido, ele não precisa somente saber que há um Deus. Ele precisa também descobrir quem é esse Deus. Talvez eu estou há 30 anos vindo nessa igreja. Eu sei quem é Deus, eu já me batizei lá em
muito tempo atrás. Mas o nosso Deus, ele é um Deus dinâmico, ele quer se revelar novamente. Ele se revela diferente. E aí entramos nesse terceiro ponto, que é quando a esperança se fortalece, quando nós deixamos de ter uma vida vaga sobre Deus, ou uma ideia vaga sobre Deus, e passamos a contemplá-lo como ele se revelou. A gente pode ter uma ideia vaga sobre Deus. Estávamos hoje, como eu falei, lá na congregação pela parte da manhã, e a gente estava falando sobre a oração, né? A gente pode ter aquela ideia que Deus é aquele homem sisudo, cabelos brancos, barba branca. A gente confunde até com Júlio, né? Cabelos brancos, barba branca. Mas não! Deus é um Deus, segundo a Bíblia, não é bonitão assim, não, é feio. Mas ele glorificado, ele é maravilhoso. E mais do que isso, ele é um Deus que conversa com a gente, se revela para a gente de formas diferentes. Se revela para a gente com formas diferentes. E mais interessante do que isso, é que a gente às vezes acha que Deus é um espírito que anda vagando por aí, uma força sobrenatural. Não, Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. E quando você está com essa dor, você pode pedir, me abraça. E você vai sentir. Me ajuda. Muita gente acredita em Deus, mas carrega dentro de si uma imagem errada dele. Há quem pense que Deus é um juiz, alguém distante. E esse é um dos dramas do coração ferido. Além da gente sofrer, a gente ainda pensa e sofre achando que Deus não pode com as nossas dores. Por isso, não basta a gente saber que Deus existe, é preciso também a gente conhecer a Ele, conhecer o seu caráter. Porque a forma como eu enxergo Deus muda a forma como eu corro para Ele. Sabe quando você tem um pai bravo, e aí você vai correr para ele, você vai devagar. Agora, quando é aquele pai brincalhão, você corre e pula no colo. Você se joga. Nosso Deus é esse aqui. É aquele que a gente pode se jogar no colo. É aquele que você pode se lançar aos pés dele. Olhe para a mulher adúltera. Ela não estava apenas exposta diante dos homens, ela estava esmagada pela vergonha, nua, talvez, machucada, julgada, talvez até por pessoas que fizeram a mesma coisa que ela. Talvez até por crentes, e tinham crentes lá, fariseus, saduceus, crentes em Deus. O pecado e a condenação, a dor dela era algo absurdo. Todos ao redor tinham pedras nas mãos, prontos para definir o futuro dela, o pior momento da vida dela. Mas quando Jesus entra naquela cena, ele não age como a multidão. Ele não ignora o pecado, mas também não destrói a pecadora. Ele confronta aquela mulher, mas sem humilhar. E naquele encontro, aquela mulher descobre que diante de Cristo, ela não era apenas o seu erro. Jesus está olhando para cada um de nós e está dizendo hoje, você não é o seu erro, você não é a sua dor. Você não é isso. Olha para Pedro. É fácil falar da mulher adúltera, né? Estava pecando, mas olha para Pedro. Um crente como a gente, que vinha na BD, que ia nos cultos, cantava no coral.
Ele andou com Jesus, ouviu Jesus, prometeu fidelidade a Jesus. E na primeira oportunidade, negou. Imagina a dor. Ele negou no momento mais crítico da vida de Jesus. E Jesus morreu. E ele não sabia que tinha ressuscitado até então. E a dor, imagina a dor no coração daquele servo de Deus. Só que o fim da história de Pedro não foi a negação dele. Foi o reencontro com Cristo. Na praia, Jesus o recebeu. E não recebeu com desprezo, nem com ironia. Talvez se fôssemos nós, né, a gente chegaria... Felipe, vai negar que isso aqui é um peixe, uma brasa? Ia fazer uma piadinha? Nosso Deus não é assim. Nosso Deus, Ele olha e não vê uma sentença dizendo que tudo acabou. Jesus chama Pedro e o confronta em amor. Mas não fica só no confronto, Ele o restaura. E isso mostra o que Deus tem revelado em Cristo. E é por isso que a esperança ela se fortalece. Quando conhecemos a Deus como Ele realmente é. Ele é santo. Ele é justo. Mas Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Pai amoroso. Ele é o nosso pastor que vai atrás da ovelha ferida. A mulher adúltera descobriu isso. Pedro descobriu isso. Por que você não quer descobrir isso ainda hoje? Hoje é o momento. Prepara o teu coração para ser curado dessa ferida. E talvez até aqui você possa estar pensando assim, isso é tudo bonito, uma mensagem bacana, né? Mas será que isso acontece mesmo na vida real? E é justamente nesse momento que Deus nos lembra que o Evangelho, ele não é apenas uma verdade para ser explicada. É uma verdade para a gente experimentar. Quando dissemos há pouco que em Cristo a última palavra ela não é de acusação, não é de vergonha, não é de fracasso, mas ela é de graça restauradora, nós não estamos falando apenas de um conceito teológico, nós estamos falando de algo que desce do púlpito e entra na nossa história. Porque Jesus continua encontrando pessoas feridas, continua alcançando corações marcados, continua restaurando histórias. Por muito tempo, pareceram definidas pela dor. Mas antes de avançarmos para o último ponto, eu quero convidar você a abrir mão do seu eu. E não apenas dar ouvidos ao que nós vamos ouvir, a um testemunho vivo, mas que você ouça com o coração. Nós vamos ouvir agora um testemunho vivo, real e muito lindo. Da nossa irmã Fernanda. Ela passou de restauração do coração. Porque muitas vezes Deus usa a ferida que foi tratada em alguém para revelar a ferida que está escondida em você. Então ouça com atenção. Oi, meu nome é Fernanda. Obrigada, eu sou uma filha amada do Pai, que ao longo de muitos anos de caminhada com Deus, eu tenho sido tratada em diversas áreas que me causavam dor e atrapalhavam minhas relações familiares e até sociais. Porém, Deus tem me curado e nesse tempo eu tenho buscado ainda mais entender a minha história, porque quanto mais curada eu for, eu serei mais feliz em Cristo e conseguirei cumprir melhor o meu chamado.
Eu nasci em um lar cristão, na cidade do Rio de Janeiro. Minha família materna, quase que em sua totalidade, é envolvida no reino de Deus. E quando eu era bem pequena, meus pais se separaram. Eu não tenho muitas lembranças do meu pai em casa com a gente, cumprindo o papel de pai. Mas há uma memória que não é apagada da minha mente. O dia em que meu pai agrediu minha mãe e ela caiu batendo a boca na quina do sofá. Lembro de vê-la com um pequeno rasgo no canto da boca e sangrando. Criança nenhuma merece ouvir gritos, brigas e agressões dentro de casa. Esse dia foi muito forte. Eu senti medo, chorei, fiquei escondida. Essa cena me marcou muito. Meu coração acelerou de medo, pois eu não sabia o que fazer, eu não sabia como proteger a minha mãe, e o medo me deixou paralisada e encolhida atrás do sofá. Eles se separam. E, de repente, eu não tinha mais a figura forte de um pai. Eu tinha minha avó, que fez o que pôde para que a minha mãe pudesse trabalhar. Mas, na verdade, eu sentia a falta do meu pai. E isso sempre foi uma questão para mim. O meu pai, ele não sumiu. Ele apenas não foi presente. Ele aparecia quando queria e quando achava que podia deixar algum dinheiro para o meu sustento. Porém, não era algo frequente nem periódico. Além disso, quando ele aparecia, me levava para conhecer suas namoradas. Isso me deixava muito triste, confusa e com ciúmes. Eu me sentia trocada, como se eu não tivesse nenhuma importância para ele. Um dia, ele me levou para conhecer meu irmão, que é apenas 4 anos mais novo que eu. Eu voltei para casa chorando, sem entender o porquê do meu irmão ter que morar em outra casa e com outra mãe. Na minha adolescência, eu disse para ele que eu não queria conhecer mais namorada nenhuma. Mas um dia ele me enganou, dizendo que sairíamos só a gente e, na verdade, a namorada dele estava presente. Eu, com apenas 15 anos, estava batendo boca com uma mulher bem mais velha e ela dizendo que ia bater na minha cara. E meu pai estava ao lado. Nada fez. Não me defendeu. Não me protegeu. Eu não fui agredida fisicamente, mas emocionalmente eu estava dilacerada. Como assim? Aquele homem que deveria me defender ficou só olhando e nada fez. Eu entendi que não deveria nunca esperar nada dele. Eu entendi que eu não deveria nunca esperar nada dele. Pois em qualquer situação, com certeza, ele não me protegeria. Eu estava sozinha por minha conta. Eu precisava ser forte bastante por mim e pela minha mãe. Eu cresci sendo uma excelente aluna. Eu não dava trabalho algum para minha mãe. Sempre com excelentes notas e tudo que eu fazia. Eu queria sempre buscar a perfeição. Na época eu não sabia, mas no fundo mesmo, eu achava que eu era culpada daquela separação, embora eu nem entendesse isso. E eu precisava ser boa em tudo que eu fazia, para que, quem sabe, ele pudesse me amar como eu queria. Ao terminar meu ensino médio, com 18 anos de idade, eu trabalhava em 2 empregos, porque eu assumi uma função que não era minha. Já que meu pai não estava ali para nos sustentar, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu acabei assumindo responsabilidades cedo demais que não eram minhas.
Isso tudo trouxe um peso. Não é fácil fazer isso, mas eu fiz. Eu trabalhava para pagar as contas em casa. Deus me ajudou, e muito. Mas eu tinha apenas 18 anos. Isso me causou uma sobrecarga muito difícil de aguentar, mas eu fiz com alegria. Na verdade, esse papel não era meu. Era ele que deveria ter feito. Eu assumi responsabilidades que não eram minhas. Hoje eu percebo que durante a minha formação e crescimento, eu assumi o papel de provedor da casa, pois éramos somente eu e a minha mãe. Naquela época, eu achava que já tinha um relacionamento com Deus, pois eu cresci sendo ensinada dessa forma. Mas o relacionamento que existia era teórico, era superficial. Eu sempre tive o temor de Deus, mas de forma teórica, eu sabia que Ele me amava. Ao longo da vida e através de diversas experiências, Deus foi me forjando, me ajustando, apertando, corrigindo. Em 2003, aos 21 anos de idade, me casei com o Felipe e na cerimônia de casamento eu fiz questão de entrar sozinha pelo corredor da igreja, pois para mim não havia sentido algum meu pai me levar até o altar. Afinal de contas, que participação ele teve na minha vida? Em 2005, nasceu a nossa primeira filha, Isadora, e em 2007, nossa segunda filha, Tabata. E onde estava meu pai nisso tudo? Ele era apenas um espectador. Ele era a pessoa que visitava, acompanhava de longe, mas não tinha nenhuma contribuição ativa na minha família, porque eu mesma não dava essa liberdade para ele. Mesmo com o passar do tempo, eu ainda estava ferida, e essa ferida ainda doía muito. Foram anos de tristeza, mágoa, sentimentos de rejeição e abandono empurrados para debaixo do tapete. A minha defesa era a manutenção da imagem da pessoa forte, que não era afetada por nada que meu pai tivesse feito na minha história. Até que um momento da vida, o Espírito Santo, trabalhando no meu coração, me mostrou que a minha indiferença ao meu pai estava me impedindo de viver o que Deus tinha de melhor para mim. A liberdade que Ele, Jesus Cristo, me oferece passa pelo sacrifício na cruz e pela necessidade que eu tinha de resolver as coisas com o meu passado, porque essa é a minha história. Empurrar as coisas para debaixo do tapete é uma maneira de dizer: eu tenho controle de tudo. E isso é uma mentira, é um engano do coração. Com base no princípio 2 do Celebrando a Recuperação, que diz: acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. E no versículo de Mateus 5,4, que diz: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Então eu chamei meu pai para uma conversa sincera e transparente. Eu confessei a ele todas as tristezas que ele havia me causado e como isso havia impactado meu comportamento. Controle, a necessidade de fazer tudo perfeito, a predisposição de carregar o mundo nas costas e o problema de todo mundo, eram consequências de uma ferida ainda não tratada. Eu disse para ele que eu perdoava. E dizer para ele que eu perdoava, da boca para fora era fácil. Mas quando esse perdão veio do fundo do coração, deu um nó na garganta. Foi então que eu percebi o quanto era importante para mim e para a minha cura dizer isso para ele. Então choramos, pois ele não sabia quanto mal ele havia feito na sua ausência da minha vida. Em 2013, meu pai faleceu. Mas, para a honra e glória do Senhor, eu não carregava nenhum peso no meu coração em relação ao meu pai. Porque, mesmo que por pouco tempo, ele teve a chance de ser um avô presente, participando do balé, das atividades esportivas e das conquistas das minhas filhas. E ele pôde ir até a minha formatura de graduação.
Hoje eu caminho no Celebrando a Recuperação, pois entendo e sei que Deus ainda tem muito mais para tratar no meu coração. Porque o processo aqui nesta vida está apenas começando. E vai até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, como diz Efésios 4,13. Hoje, nesse processo de cura, eu posso afirmar: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Jó 42,5. Eu sou filha amada de Deus, esposa, mãe e uma mulher em recuperação na questão do controle, do perfeccionismo e da excessiva exigência comigo mesma. Mas, acima de tudo, em processo de cura em Cristo. Meu desejo é servir e ajudar pessoas a olharem as suas histórias como um tempo de preparo, muitas vezes doloroso, mas necessário e totalmente útil nas mãos de Deus. Que a minha história ajude outros a entenderem que somente em Cristo há ressignificação e propósito. Obrigada por me ouvirem. Deus, Ele pode. Deus, Ele transforma. Depois da gente ouvir esse testemunho, fica impossível sair pensando daqui que a dor, ela precisa ter a última palavra. A dor, ela não precisa ter a última palavra. E às vezes é assim mesmo, a gente faz faculdade para provar para o nosso pai, a nossa mãe, que a gente pode. A gente é o perfeito, ou acha que é o perfeito, porque eu tenho que provar algo a alguém, mas isso é uma dor. Ah, você é forte. Você é forte. O que a gente viu aqui não foi apenas uma lembrança difícil da infância da Fernanda, nem apenas uma narrativa, um combinadinho. A gente está ouvindo aqui a prova que a graça de Deus, ela entra em lugares onde ninguém pode. A graça de Deus entra em lugares onde por muito tempo só havia silêncio, onde por muito tempo só havia mágoa, perfeccionismo, controle, uma falsa sensação de força. O que vimos aqui foi a prova de que empurrar a dor para debaixo do tapete não cura ninguém. E é exatamente por isso que não podemos parar apenas na emoção desse testemunho. Porque o testemunho nos emociona. A gente está aqui hoje porque Jesus, ele quer nos confrontar. Existe cura, mas ela precisa ser abraçada por você. Existe um caminho de restauração, mas ela exige que você pare apenas de ouvir sobre a graça e comece a entrar e viver essa graça. Conhecer quem Deus é, irmãos, muda tudo. Muda tudo. Mas não conclui. Porque não basta saber que Ele existe, não basta saber apenas que Ele está do teu lado, contemplar o seu caráter, é preciso aceitar com humildade a ajuda que Ele oferece. E esse aqui é o último ponto do que Deus quer falar com a gente nessa noite. A restauração, ela começa a se tornar real quando a gente deixa apenas de ouvir e a gente decide entrar de fato no caminho que Deus preparou para a gente, que é o caminho da cura. Você precisa aceitar a ajuda que Deus te oferece nessa noite. Porque pode também ser o último dia. Pode ser o último dia. Será que nós estamos preparados para ouvir isso? Deus, Ele te estende a mão nessa noite
para te oferecer uma ajuda. E pode ser que saindo daquela porta, você não tenha mais uma chance. É difícil a gente ouvir isso nos dias de hoje, mas pode ser que saindo dessa porta não tenhamos mais uma chance de sermos curados por Deus. E você já entendeu que você está ferido. Você já entendeu que Deus existe, já entendeu que Jesus é cheio de graça. Mas mesmo assim continua parado no mesmo lugar. Há uma diferença entre ser tocado por uma mensagem, por um testemunho, e se render aos pés do Salvador. Há uma diferença entre se emocionar no culto e decidir de fato não caminhar mais sozinho. E talvez Deus esteja te pedindo que você entregue, abra o seu coração, dê esse passo. Porque a ajuda de Deus, muitas das vezes, ela chega de forma concreta, prática, cuidadosa e amorosa. O Senhor, Ele não apenas consola, Ele também conduz, Ele não apenas fala ao seu coração, Ele abre os caminhos. Deus, Ele não tem prazer em ver seus filhos sobrevivendo. Deus quer que vocês vivam a totalidade do amor de Deus. Talvez você se acostumou com a dor. E se eu fosse perguntar, Fernanda, por muito tempo ela se acostumou à dor, às vezes ela é o combustível que a gente tem para viver. Sem a minha dor de estimação eu não vivo. Sem a minha dor de estimação eu não consigo ir adiante. Mas Deus, Ele te chama nessa noite para mexer lá dentro onde está doendo, para que essa cura aconteça em definitivo. E Ele está lembrando ao teu coração abatido que pedir ajuda não é fracasso. Pedir ajuda não é um problema. Pedir ajuda é apenas o começo. Por isso, Deus não te trouxe aqui apenas para informar a sua mente sobre tudo isso, mas para mover o seu coração em direção à restauração. Nós vamos louvar ao Senhor. E enquanto nós louvamos em conjunto, como igreja, é chegado o tempo de parar apenas de admirar a possibilidade da mudança, mas começar a trilhar o caminho dessa mudança. Chegou a hora da gente deixar essa escuridão, romper o silêncio e dar um passo em direção àquilo que Deus preparou para a gente. Talvez até aqui Deus já tenha te mostrado onde está a sua ferida. Você já sabe onde está a sua ferida. Onde você precisa negar a si mesmo. E onde a esperança precisa renascer. Essa mensagem, ela não foi apenas para te emocionar, para trazer uma dopamina barata para o teu cérebro, para você sair daqui em êxtase. O Senhor, Ele quer transformar a sua vida de verdade. Para de resistir ao amor de Jesus, à graça maravilhosa de Jesus.
restauração ela começa quando a gente para de fugir. E às vezes a gente se manter onde nós estamos é um sinal de que nós estamos fugindo. E eu quero te convidar muito rapidamente. Fernanda, ela falou, né, sobre esse processo de cura. Eu vou pedir que ela ore por você, porque ela tem passado por isso. Ela não ore só por você, mas por mim também. Quando nós conversamos e ela contou um pouco dessa história, eu me vi ali. Eu também não tive um pai presente. Só eu e minha mãe e meu irmão sabemos o que nós vivemos. Mas eu não posso não ter tido um pai aqui, mas o meu Pai Celestial nunca me deixou sozinho. E talvez a gente é machão, desculpem o termo, nós somos homens. Você é forte, quebra isso. Você precisa de cura. E se você deseja que o Senhor entre na sua vida e faça essa cura, eu te convido a junto comigo a receber essa oração, a dizer para Deus: Deus, completa essa cura no meu coração. A Fernanda, ela não vai demorar muito, ela vai orar. Se você quiser orar comigo, vem aqui à frente. Paizinho, como é bom te chamar de paizinho. Como é bom, Senhor, sentir que o Senhor de verdade é o nosso Pai. Apesar das circunstâncias que vivemos, das imperfeições, apesar de feridas que nos causam, feridas que às vezes causamos em alguém, o Senhor continua sendo um Pai presente, um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai zeloso. Pai, nós não conseguimos sentir isso em lugar nenhum, somente nos Teus braços, Senhor. E nós Te agradecemos, porque não somos merecedores, mas o Senhor olha a sinceridade do nosso coração. O Senhor sonda o nosso coração. Aqui estamos colocando a nossa vida derramada no Teu altar, Senhor. É o que temos, Pai. É a nossa história, Senhor. Que o Senhor conhece, que o Senhor tem no controle. O controle é Teu. E essa nossa história nós entregamos para o Senhor, porque pedimos que a nossa história seja fruto, ó Pai, de cura, possa gerar cura para nós, possa gerar cura para o nosso irmão. Que o que passamos na nossa vida, dores, não fiquem resumidas nas dores, Pai, mas elas possam apontar para o poder glorioso do Senhor, porque é o Senhor que nos cura, é o Senhor que transforma a nossa história, é o Senhor que muda a sentença que o homem pode nos dar, que o outro pode nos acusar, mas é o Senhor que transforma. É o Senhor que transforma e faz a nossa história poderosa nas Tuas mãos para abençoar tantas vidas, abençoar a Tua igreja, abençoar pessoas que não estão aqui, mas que também sofrem e que precisam ouvir como o Senhor foi maravilhoso conosco, como o Senhor é maravilhoso conosco, como o Senhor está curando o nosso coração e a nossa vida. Sabemos que enquanto estivermos aqui neste mundo, não seremos perfeitos. Sabemos disso. Mas também temos a certeza de que não estamos sozinhos e que estamos nesse processo de cura com o Senhor, porque é o Senhor que está fazendo a sua obra. E a sua obra é maravilhosa. A sua obra é perfeita. Obrigada.
Tome a vida dos meus irmãos que estão aqui à frente e que colocam as suas histórias, as suas feridas no teu altar. Esteja curando cada um, Senhor, com teu amor, com teu carinho. E que outros, mesmo que não aqui na frente, mas que estão sentindo também o coração pedindo a tua cura, visite, Pai. Visite. Precisamos do Senhor. E te agradecemos essa oportunidade de colocar tudo isso no teu altar. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos encerrar esse culto. Eu convido que os irmãos continuem de pé. Nós vamos louvar